Paz do Senhor a todos, boa noite a todos meus irmãos, uma paz do Senhor também especial a todos os nossos irmãos do Facebook. Aqui quem vos fala é o Evangelista Nunes e esta é a live da nossa semana do Live Série Estudos Bíblicos. Quero primeiramente pedir desculpas, porque não pude levar ao ar na semana passada devido a alguns transtornos, mas hoje eu quero estar aqui iniciando essa live que eu estou devendo desde a semana passada. É um tema muito interessante, eu até enchi aqui a tela, de algumas referências, talvez você não vá poder ler nem o primeiro, não querendo lhe subestimar, e nem também o terceiro aqui embaixo, porque está no original, é uma versão no grego. Eu gostaria de daqui a pouco trazer o significado de algumas palavras que muitas pessoas interpretam para justificar algumas atitudes ou algumas ações pelas quais castigam, por as quais querem menosprezar outras pessoas e assim, infelizmente, estabelecer um padrão em sua determinada igreja, que eu respeito completamente todas as igrejas, entretanto, eu não posso comungar, eu não posso estar de acordo com aquilo que é contra a Bíblia Sagrada, tá certo? Então, seja bem-vindo à live, a você que está assistindo, a missionária Neuma, paz do Senhor, minha querida, boa noite. Hoje eu quero falar, estou devendo desde a semana passada, um tema muito interessante, que muitas pessoas não têm coragem de falar. Eu sei que se você abrir o YouTube, ou o Facebook, ou o Instagram e digitar esses temas, vai aparecer inúmeras pessoas falando nesses aspectos. Todavia, eu devo uma grande satisfação, porque eu também sou ministro do Evangelho, eu sou um evangelista, eu congrego em uma igreja, eu tomo conta de uma igreja, e eu tenho uma grande responsabilidade, e eu tenho todo o respeito a todos os pastores, principalmente aquele que é superior a mim no que concerne a hierarquias bíblicas. No caso, a gente tem que respeitar aquele que está diante de nós e que nós estamos tomando, por exemplo, sob uma responsabilidade, e eu tenho ao meu pastor, o William, um grande respeito, embora, claro que todos nós somos livres para pensar, o ser humano não é robô, o ser humano é um ser pensante e por isso ele precisa ser cada vez mais escrutinhoso, ou seja, buscar na Bíblia, aprender da Sagrada Escritura, e aquilo que ele tem dúvida ele deve procurar com certeza esclarecimentos. Então o tema é bastante complexo. A pergunta diz assim: é bíblico a questão da penitência, a questão da disciplina? É bíblico isso? Ou é uma invenção ou uma tradição religiosa? Essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas preferem não responder para não ofender ao seu pastor, para não ofender ao seu líder. Todavia, eu preciso lhe explicar que a Bíblia Sagrada, ela em momento algum fala de uma disciplina, já para entrar no assunto, fala de uma disciplina determinativa, ou seja, dizer fulano vai ficar em disciplina 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. A Bíblia não fala disso. A Bíblia ela é categoricamente expressiva, ou seja, ela fala em partes que ou exclusão total, como algum caso, que eu vou trazer aqui, um caso bíblico, nós só temos um caso na Bíblia, da exclusão total da comunhão, e mesmo assim, esse caso é um caso isolado dentro do contexto de uma igreja que um certo homem estava praticando um pecado horrível, o pecado que hoje é considerado uma atitude que é
passível de crime, né? Passível de punição diante da sociedade. Eu não quero entrar logo nesse tema, nesse assunto, mas eu quero esclarecer, por exemplo, que no capítulo 18 do livro de Mateus, Jesus ele fala sobre uma questão interessante, que se algum irmão tiver alguma coisa contra você, você deve procurar esse irmão em particular. Aqui fala de uma atitude de um irmão em particular com outro. Agora, esse caso, quando ele chega, por exemplo, a um nível bastante difícil de se resolver, Jesus chega a afirmar que se a pessoa procurar sozinho e ele não se arrepender e ele não querer se dar por culpado ou querer aceitar o perdão, aí a pessoa na próxima vez leva duas ou três testemunhas e ali expõe, né, aquele caso. E se aquela pessoa não aceita ainda, aí sim é o que é levado diante da congregação. A palavra igreja, eclesia, usada no capítulo 18, tem o mesmo sentido de congregação, de ajuntamento. Então, leva o caso à igreja, né? Essa passagem bíblica eu gostaria de estar lendo com todos nós aqui, se você puder acompanhar onde você estiver. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículos 15 e 17. Deixa eu ver aqui, 15 e 17. Eu sei que a live está um pouco escuro, né? Está um pouco escura, hoje a iluminação aqui não está das melhores, né? Mas aí eu estou procurando aqui fazer uma melhor tomada, né? Melhorou aqui. Capítulo 18 de Mateus, versículo 15. Se seu irmão pecar contra você, a sós, vá a sós com ele. Veja que o pecado é contra a pessoa, ou seja, o irmão pecou contra mim, o irmão me caluniou, o irmão me esculhambou, né, como diz aqui no Nordeste, me tratou mal, aí eu vou em particular. Eu não chego logo na culto de ceia, né, que tem os costumes aí por aí, chega no culto de ceia, irmão, eu quero pedir perdão, eu quero me reconciliar com o irmão fulano de tal, porque a gente teve uma discussão, tal e tal e tal, né? Mas a Bíblia não recomenda isso, né? A Bíblia recomenda que você procure logo ele em particular, você e ele apenas. Tente se reconciliar, tente consertar o negócio, mas acontece que se essa pessoa, né, não quer, se ele o ouvir, você ganhou seu irmão, isso é Jesus dizendo. Mas se ele não o ouvir, ou seja, ele não considerar, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. E ainda se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Veja que a expressão aqui, conte à igreja, é contar na congregação, né? Onde você está reunindo. E aí você vai procurar o seu líder e dizer, fulano de tal, a gente teve isso, isso e isso, e ele me ofendeu, tal e tal, e agora eu levei duas testemunhas e essa pessoa não aceitou ainda. Agora está contando. O que acontece? Vai ficar em disciplina em quantos dias? Vamos lá, vamos para o texto. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e ainda se ele se recusar a ouvir também a igreja, veja que ele agora era um pecado contra o irmão, agora o pecado foi confirmado diante de duas testemunhas ou três, mas agora está confirmado diante de toda a congregação. O que vai acontecer? O pastor vai chamar ele, botar em disciplina? Vamos ver se vai. Digo a verdade, né? Perdão, vamos completar o último versículo da leitura. Se ele se recusar a ouvir também, contra ele, trate-o como pagão ou publicano. Deixa eu explicar para você o que é um pagão e o que é um publicano no conceito judaico. Pagão não é quem não é batizado na igreja católica. Não, senhor. Pagão é a pessoa que tem práticas idólatras, que tem práticas de ira, que tem práticas de odiar o seu irmão, de ser rebelde. E publicano. O que é um publicano? Publicano era aquela pessoa
que praticava as coisas para se exibir, para se amostrar, para dizer que era melhor. Embora aqui seja um simbolismo, porque está colocando aqui como pagão e publicano, mas não está dizendo que vai colocar agora em disciplina. Não. O que é ser, então, pagão e publicano? É simplesmente não reconhecer a ordem da igreja e ele já agora é um rebelde. Então, qual é o caso aqui? Exclusão. Ele é excluído. E a igreja primitiva seguiu essa decisão de Jesus? Seguiu. O versículo 18 diz assim: digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. A igreja católica, pegando esse versículo, ela acha que até matar as pessoas no início lá, antes de Constantino, porque Constantino foi, entre aspas, o apassivador, aquele que trouxe praticamente a união da igreja com o Estado no século III, entrando no século IV, e aí tudo isso se estabeleceu. Aqueles que não seguiam a lei da igreja eram mortos ou perseguidos, suas casas eram confiscadas, sua família era perseguida. Então Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca ensinou isso. O que a pessoa ia ser considerado era apenas um publicano e um pagão. O que significa isso? Uma pessoa rebelde, uma pessoa que não quer ouvir, não quer mudança, não quer atitude. Então, o contrário disso seria o quê? Se aquela pessoa aceitasse o conselho, tanto daquele homem lá, se ela rejeitasse o conselho no primeiro, quando ele foi lá sozinho, mas quando a pessoa levou 2 testemunhas e ela se convertesse, ela dissesse: realmente eu pequei, realmente eu errei, ali não ia ser contado para a igreja. Então, é levado para a igreja. E quando é levado para a igreja, toda a congregação vai saber. E ali aquela igreja faz o quê? Aquela igreja, se aquela pessoa tivesse pedido perdão, ela não ia ser disciplinada. Evangelista Nunes, o senhor é contra a disciplina. A disciplina de dias, de meses e anos, sim. Não há tal coisa na Bíblia. Eu defino categoricamente e digo com todas as letras. Essa invenção é uma invenção católica que no catolicismo é chamada de penitência, certo? O que é o contrário na igreja evangélica, de muitos pastores que realmente aplicam a disciplina, é o contrário, entre aspas, na prática, da igreja católica. O que a igreja católica faz quando alguém peca? Dá a penitência. O que é a penitência? Você vai para casa, você vai rezar 20 Ave Marias, 10 Pai Nosso e vir na novena e não faltar nem um dia. Então, praticamente é o contrário na igreja evangélica. O que acontece na igreja evangélica? Na disciplina, você não sobe no púlpito, você não tem direito de pregar, você não tem direito de cantar. Aí eu pergunto, se fulano deu 30 dias, vamos botar por baixo, 30 dias de disciplina, e se Jesus voltar nos 30 dias de disciplina, a pessoa sobe, se for o arrebatamento, a pessoa vai para o céu? Poxa, isso não existe na Bíblia, isso é invenção, isso é tradição religiosa. Eu gostaria que, toda pessoa tem direito de pensar o contrário, toda pessoa tem direito de pensar, toda pessoa tem direito de analisar e comparar escrituristicamente qualquer doutrina bíblica que não se apoia com os dizeres dos homens. Ou seja, essa é uma. Jesus nunca ensinou que alguém, na hora que se arrependesse, tinha que agora ficar 2, 3, 20, 30 dias, um ano, fora das suas atividades. Então, para complementar, a Igreja Católica criou, né, a penitência, que é subir escada de joelho, que é passar não sei quantos dias rezando. Meu Deus, tudo tolice, porque o perdão de Deus é imediato. Deixa eu mostrar mais um caso bíblico que não é no Novo Testamento. Davi, quando ele pecou, o profeta Natan repreendeu ele e disse para ele: ó Davi, teu pecado foi perdoado. Pela lei de Levítico,
18, ele já estaria condenado ao apedrejamento. Tanto ele quanto Batseba. Tanto ele quanto Batseba. Porém, Deus, por meio do profeta, disse: Davi, teu pecado foi perdoado, não morrerás. Agora, calma. Davi voltou para o trono. Davi não ficou afastado 1 ano, 2 anos do trono, não. O que acontece? Davi continuou na sua comunhão com Deus, porque ele reconheceu o pecado. Reconhecer o pecado, tomar uma atitude, é a mudança, é a diferença. No caso contrário, a pessoa é excluída, era excluída. Se Davi não aceitasse realmente o perdão, não dissesse: não, eu não sou culpado, ele ia ser apedrejado, ele ia ser morto. No Novo Testamento, existe uma expressão muito interessante, no capítulo, uma passagem muito interessante, no capítulo 5 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5. Existe um caso interessante no Novo Testamento, e esse é o caso que eu gostaria de trazer. Deixa eu só baixar aqui o fundo musical um pouco, porque o caso de 1 Coríntios, ele é um único caso na Bíblia, no Novo Testamento, onde nós vemos diretamente essa lei que Jesus pregou, esse ensinamento que Jesus deu, ser tirado da comunhão, porque ali, se ele na primeira tentativa, é ele e o irmão que ele ofendeu. Na segunda tentativa, 2 ou 3 testemunhas, mais ele, mais o irmão que foi ofendido. E na terceira e última, porque a terceira, chamaria aqui de terceira instância, né? É levado à igreja. A igreja sabe do pecado. A igreja agora sabe do pecado. E se ele agora caísse em si e dissesse: realmente, eu errei, eu pequei, ele não ia para a disciplina. Ele ia voltar à comunhão. E ia assim. Agora a verdade é, se esse irmão realmente mudasse de atitude, se ele mudar de atitude, com certeza ele estaria voltando para a comunhão. É isso que a Bíblia ensina. Mas 1 Coríntios capítulo 5, vamos ver o que ele diz. Por toda parte, versículo 1, se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Olha só. A ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Olha, Paulo aqui, ele vai direto ao ponto. Ele diz: não, vamos dar 1 ano de disciplina. Ele estava possuindo a sua madrasta. Ele estava pecando, estava cometendo um pecado que nem em Corinto se praticava. Aí Paulo aqui dizer, ele vai passar 1 ano de disciplina. Ele não vai ter direito a tomar ceia. Ele não vai ter direito de participar diretamente dos cultos. Ele pode ficar sentadinho aí. Não. Simplesmente não. O que ele diz? Vocês deveriam expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente, olha o que o Paulo está dizendo, Paulo está escrevendo a carta, Paulo não está lá. Fisicamente estou com vocês em espírito, espírito com E minúsculo, ou seja, no mesmo pensamento, na mesma intenção. Já condenei, olha só, aquele que fez isso. Paulo dizendo: eu já condenei, porque é um pecado gravíssimo. Um adultério é um pecado gravíssimo. Se a pessoa cai em adultério na igreja, não é para dar disciplina, é para excomungar, é para tirar da comunhão. Não existe disciplina. Nesse contexto, não. Porque o pecado aqui, esse pecado aqui, de possuir a própria madrasta, era um pecado gravíssimo que o Paulo, ele diz, chega a dizer que nem mesmo entre os pagãos fazia tal coisa. Os coríntios, o povo coríntios, eles eram povos muito morais, mas eles não cometiam esse tipo de pecado. Ele era punido por esse tipo de pecado. Então Paulo vai além. Então o adultério, um incesto, um estupro, a pessoa que faz isso, ele não está dizendo que você vai para o inferno, não. Ele é só tirado da comunhão. Não dá disciplina a ele, porque
mesmo no período de disciplina, ele pode estar praticando as coisas erradas lá fora. Ele pode estar na igreja, não está tomando a ceia, não está participando dos cultos diretamente, ou seja, tendo oportunidade, cantando, pregando, mas ele pode estar no oculto praticando as coisas. Um pedófilo, por exemplo, ele pode estar na internet, ele pode estar praticando. Então, o correto é exclusão. Essa é a medida. Agora, é preciso entender que o apóstolo João, ele disse que se alguém se vires alguém pecando, um pecado que não é para a morte, orai por ele. Apesar de a Bíblia dizer que todo pecado leva à morte, mas tem pecado que não leva à morte. Eu não poderia, apesar do texto sagrado não dizer qual é o pecado que leva à morte e o pecado que não leva à morte, todavia a gente sabe que só tem um pecado que leva à morte eterna, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O apóstolo João, ele diz, há pecado que é para a morte, por este eu peço que vocês não orem. Mas se uma pessoa pecou, uma pessoa adulterou, mesmo ele foi excluído da comunhão, que é o correto ele ser excluído da comunhão, as pessoas podem continuar orando por ele para que ele venha agora se arrepender da sua prática e venha mudar a sua história, mudar a sua vida, tomar uma atitude. Se ele é um adúltero, ele agora pare um pouco e diga assim, não vale a pena. Não vale a pena a traição, não vale a pena mostrar-se, achar que é melhor do que os outros, querer deixar sua esposa em casa e sair com outra, mesmo sendo um crente. Primeiro, que ele está cometendo um pecado gravíssimo, que é pisando o sangue de Jesus, novamente, é o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, que é o sangue da aliança, que ele é pisado novamente. Então, com certeza, nós temos uma questão a resolver. Qual é o tipo de pecado que o apóstolo João recomenda que a gente ore? Pode ser uma mentira, pode ser uma blasfêmia contra o irmão, não contra o Espírito Santo, uma calúnia. Jesus, mude a atitude daquele irmão, ajuda aquele irmão, ensina aquele irmão, mostre para ele, por meio do teu Espírito, que o pecado não vale a pena. É o tipo de oração. João, ele é muito interessante, porque ele prega nas suas últimas 3 cartas que nós temos que amar. Agora eu pergunto, Paulo amou esse irmão? Claro que amou. Se Paulo não amasse, ele ia fazer que nem os povos de Corinto, da igreja de Corinto, ia ficar só observando. Isso não é amor. Amor é corrigir. Amor é punir. Amor é dizer você está errado. Então Paulo amou a este homem. E disse, olha o desfecho da história, que muita gente não entende. Muita gente infelizmente não entende. É o versículo 4 e o versículo 5 são versículos determinantes. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, como se estivesse, estando eu com vocês em espírito, olha, algumas pessoas dizem, eu achei que Paulo era espírita, ele acreditava que o corpo dele estava presente. Não, isso é o mesmo, a palavra espírito aqui, no grego, significa mente, está no mesmo pensamento, está na mesma intuição, está no mesmo objetivo. Isso é interessante, porque isso recai muitas vezes. A gente está no supermercado, a gente está num lugar que não tem evangélicos lá, e de repente você é tentado a pegar alguma coisa que não é sua. O que acontece? Você se lembra das palavras tanto de Jesus quanto das palavras do seu pastor, do seu líder, do seu irmão. Se lembra também da Bíblia, primeiramente, né? Claro. Que você não deve fazer isso. Isso é estar em mente com a pessoa. Estar na mesma objetividade. Não praticar o pecado, não praticar o erro. Então Paulo diz, quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, mesmo eu estando presente no Espírito, olha o que ele diz, olha. Essa aqui é o martelo do Paulo. Ele vai bater o martelo agora. Estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, olha. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor.
Eu admiro muito meu irmão e amigo, Natan Rufino, porque dentre os pastores que eu já tenho visto, ele é um dos pastores que tem mais coragem de falar o que o texto de fato diz. Esse homem não perderia a salvação, a menos que ele blasfemasse de Jesus, que é o pecado contra o Espírito Santo, que é blasfemar atribuindo a obra de Jesus ao diabo. Isso é blasfemar do Espírito Santo. Esse homem, se ele, depois de expulso da comunhão, que ele foi expulso da comunhão, ele agora ia viver uma vida dissoluta, mas também ele poderia parar com aquelas atitudes, parar com aquele erro. Talvez ele não voltasse à comunhão, mas se ele morresse, a destruição da carne aqui significa que aquela pessoa pode morrer mais cedo do que deveria. Ou seja, é melhor morrer cedo do que morrer tarde e ir para o inferno. Então esse homem, o corpo dele, sendo entregue para Satanás, significa que o diabo terá domínio sobre o corpo dele, uma vez que ele está no pecado. À medida que ele vai vivendo uma vida no pecado, o diabo tem poder sobre o seu corpo. Porém, Paulo diz uma coisa que muita gente não entende, que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Quando é isso? No dia do Senhor, no juízo final. Se essa pessoa de fato não negou o nome de Jesus, ou não blasfemar do Espírito Santo, ele não perderia a sua salvação. Essa é uma afirmação que é chocante, porque muita gente não entende e às vezes prega ao contrário. Então é isso. Paulo diz, o orgulho de vocês não é bom, porque o povo está se orgulhando. Ele fez isso, fez aquilo. Talvez Paulo não fale qual era a sua posição eclesiástica, o que aquele homem fazia na igreja, mas com certeza aquele homem era notório, aquele homem era conhecido, aquele homem tinha um certo respeito. E quando ele faz isso, agora a igreja fica orgulhosa. E Paulo diz, vocês não eram para estar orgulhosos, vocês eram para estar tristes, vocês eram para estar amargurados, porque agora vocês tinham que já ter tirado da comunhão esse homem, certo? Pessoas que pecaram, não entraram em disciplina. Pedro negou Jesus 3 vezes, negou Jesus diante de uma criada por 3 vezes, mas quando Jesus o encontrou, Jesus não o disciplinou. Jesus perdoou ele e ele permaneceu fiel ao Senhor. Eu quero dizer que às vezes as pessoas erram e devemos transformar aquele erro numa atitude para não pecar mais. Davi, por exemplo, ele não pecou mais em adultério. Ele não cometeu outro adultério. Por quê? Porque ele aprendeu com aquele erro. Tá certo? Então, penitência, disciplina, tudo isso são tradição religiosa. Não tem escritura para isso. Se tiver alguém com alguma escritura bíblica, por favor, coloque aqui que eu possa até dar uma analisada. Agora vamos para um caso para encerrar aqui. Para encerrar, porque essa semana eu ainda vou voltar com a live. Essa semana eu vou fazer 2 lives para compensar. Veja uma escritura que eu coloquei aqui na tela. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha, algumas Bíblias, eu não sei não sei qual a versão, mas diz, eu repreendo e castigo. De acordo com o site, deixa eu ver aqui, de acordo com o site, eu tomei nota aqui, viu, para não ser plágio, tá certo? Educlube.com.br, a palavra disciplina não significa castigar. Por isso que aqui nessas versões, aqui em inglês, corrijo e disciplino, correct and discipline, ou seja, corrijo e disciplino, tá corretíssima essa versão, certo? É a versão internacional, versão padrão internacional, International Standard Version. E aqui ela diz o seguinte, corrijo e disciplino aqueles a quem eu amo, sê pois zeloso e se arrepende. Isso é Apocalipse 3,19. João Ferreira de Almeida, brasileira, com notas de Strong, ela diz, eu repreendo e disciplino,
que seria aí, no caso, a mesma versão traduzida para português. Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Pois ser zeloso e arrepende-te. Por que essas versões estão corretas? Porque aqui embaixo eu coloquei a versão grega, né? Udos, e diz aqui a expressão, eu botei tão pequenininho, meu Deus, que eu estou com dificuldade de ver. Padus ou pedous. A palavra padus é uma palavra grega de onde vem a palavra pedagogo, né? A irmã Neuma, a missionária Neuma, está vendo a live, ela já veja isso aí. Pedus vem da palavra pedagogia, ou seja, a palavra pedagogia em português, ela é formada pelos dois vocábulos, pedus mais gold, que significa ensinar, corrigir. Infelizmente, muito tempo atrás, as pessoas achavam que os melhores professores seriam aqueles que davam castigo às crianças. Tinha a lei da palmatória, tinha a lei do caroço de milho, e durante o avanço do tempo, descobriu-se que não é verdade. Não é o professor castigador que tira proveito dessa atitude. Não. A palavra disciplina, segundo esse site, diz, seria algo a corrigir ou punir alguém por um pecado. Mas aqui diz, de acordo com o site do clube.com.br, disciplinar não significa castigar, significa educar e ensinar. Olha só. Então essa tendência mudou, graças a Deus, porque muita gente levou palmada na mão, muita gente foi colocada em cima de caroço de milho, e alguns tiveram sucesso, tiveram uma vida bem sucessiva, né? Teve um sucesso na vida devido àquelas coisas, mas muita gente se revoltou. E por isso eu acredito que a palavra aqui no grego está dizendo para nós que nós devemos, né? Que Deus está dizendo que nos ensina com aquilo que acontece na nossa vida. Porque é impossível que nós não erramos. É impossível que nós não pequemos. É impossível que nós não cometamos nenhum deslize. Porque ainda estamos na carne. Mas uma coisa é certa. Ele nos ensina com as nossas ações. Essa é a grande verdade. Agora o homem quer ser melhor do que o outro. Eu vou botar fulano em disciplina. Fulano vai passar 3 meses, 1 ano sem tomar ceia. Para que isso? Aonde foi que você aprendeu isso? Quem te ensinou isso? Foi Jesus? Foi os apóstolos? Não tem na Bíblia, meu irmão. É isso que eu sustento. Tá certo? E mesmo sendo um dirigente de congregação, eu não disciplino a pessoa, mas eu observo. Eu observo a pessoa. Se ela vai aprender com o seu erro, se ela estiver praticando coisa errada, ela não tem o direito, é claro, porque não é comunhão. Uma coisa e outra coisa é outra coisa bem diferente, né? Você não disciplina, deixa que qualquer pessoa faça o que quiser. Não é assim. A pessoa ela tem que mudar de atitude. Pedro mudou de atitude. O apóstolo que terminou o ministério com Jesus vivo, preste atenção nisso, foi o apóstolo que começou o ministério com Jesus ressuscitado de uma forma diferente. Terminou o ministério com Jesus vivo, negando a Jesus. Quando Jesus foi preso, ele ficou lá na frente, disse, eu vou aguardar aqui, ver o que é que acontece. E aí, ele negou 3 vezes. Mas quando Jesus ressuscitou, ele foi convertido totalmente, ele agora, a primeira coisa dos 120 que foram batizados no Pentecoste, ele foi o primeiro a falar. Ele foi o primeiro a se expressar. E quase 3.000 almas se converteram naquele dia, com a pregação de Pedro. Então veja a atitude. Se Jesus tivesse dito, você não vai receber o batismo do Espírito Santo só porque você me negou. Olha só, seria terrível. Então, infelizmente, essa é a mentalidade das pessoas e nós precisamos entender que isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Agora, se a pessoa vem na igreja, glória, glória, aleluia, vai lá para o mundo. Por exemplo, agora nesse Parque do Povo. O senhor vai, passa 30 dias indo para o Parque do Povo. Aí quando volta já quer ter oportunidade. Peraí, né? Peraí, a igreja não é clube não, meu.
A igreja é um ajuntamento de pessoas comprometidas com a verdade, que quer mudança na vida, que quer difundir o nome de Jesus. Não é assim, mudar de repente. Não. A atitude da pessoa, se a pessoa quer realmente servir a Jesus, essa é a verdade. Então, o que nós aprendemos com essa palavra de hoje, com essa live de hoje, é que os homens, eles são carrascos, até que eles caem. Quando eles caem, eles ficam mansos, igual ao cordeiro. Mas quando eles estão no auge, eles querem massacrar, eles querem pisar. E não é assim. O apóstolo Paulo nunca disciplinou ninguém. A Pedro, quando Pedro errou, ele repreendeu Pedro na cara. Ele disse: Pedro, você está fazendo acepção de pessoas, Pedro. Você é judeu e quer que os outros sejam igual a você e pratiquem as coisas que você pratica? Porque Pedro guardava sábado, Pedro guardava os dias de festa judaicas, Pedro ia para as sinagogas. Então, quando Pedro, que é de Jerusalém, chega para a igreja de Corinto, para a igreja, de Éfeso, que fica na região da Ásia, chegou logo fazendo acepção de pessoas, né? Estava reunido com os gentios, e quando os judeus chegaram de Jerusalém, ele correu, deixou os gentios lá e foi se reunir com um passe de mágica para chamar a atenção dos judeus, para dizer que era melhor. Aí Pedro chega: você está errado. Foi isso exatamente. É isso que Paulo ensina a Timóteo. Repreende na cara. Aos que errarem, repreende na cara. Não é bota em disciplina, não. Porque não adianta. Bota em disciplina hoje, passando um mês, 2 meses, quando volta está do mesmo jeito. Espera a mudança dele, de atitude. Isso é o que importa. Quer deixar o pecado? Deixa o pecado. Amém? Então essa é a palavra de hoje. E eu acredito que quarta-feira ou sexta-feira, eu trago outra live com um tema mais brabo ainda. Amém? Então um abraço para vocês. Deus abençoe a missionária Neuma, que pacientemente aí está assistindo. Um abraço ao meu irmão Benedito, que está lá em João Pessoa. Muita chuva. Deus abençoe também a minha esposa, Rosleide. Eu acho que já está dormindo ou cochilando. Um abraço para meu filho Isaac William. Um abraço ao meu pastor William. Sei que ele não assiste porque eu acho que a internet dele lá também não está pegando direitinho, ele dá dados móveis. E assim por diante. Lembrando que amanhã teremos culto na Igreja Evangélica Cristã Pentecostal, Rua 9, Muniz de Albuquerque. Quero convidar você daquela região. Venha participar conosco dos cultos, porque Jesus tem uma bênção, tem uma palavra para você. Eita, tá não, né? Tá dormindo não. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Maravilha. É isso. A verdade deve ser falada. Às vezes a gente tem um pensamento e às vezes não quer expressar o pensamento, porque fica pensando o que os outros vão pensar. Mas se as pessoas vivem presas pelo pensamento de outras pessoas, você não é livre. Nós somos livres para falar a verdade. Nós somos livres para reconhecer nossos erros. Somos livres para aprender com nossos erros, porque a vida é feita assim, de acertos e de erros. O único que não errou na terra foi Jesus de Nazaré. Mas você viu que Paulo foi tirado de um erro e ele, toda a vida, ele nunca se esqueceu de onde ele foi tirado. Amém? Forte abraço para você, um beijo para minha esposa, um abraço para meu filho Isaac William, um abraço para minha filha de coração Thaís, glória a Jesus. E já quero convidar, viu? Eu espero que a irmã Terezinha esteja melhor e amanhã você esteja cultuando conosco, irmã a missionária Neuma. Deus abençoe a todos. Na sexta-feira eu volto já anunciando o tema da próxima live brevemente, tá certo? Forte abraço.